qual é o papel dela no reino. E vocês foram chamadas para esse tempo. Então, meninas, já de início eu quero dizer, aproveitem esse tempo. Façam com excelência, porque esse é o tempo que Deus escolheu vocês. Daqui a pouco passa. Vem outras pessoas assumir o que vocês estão fazendo. Mas deixa a tua história nesse tempo. Deixa a tua história. Deixa o teu legado. Que um líder, ele tem que deixar uma história. Ele tem que sair dali e alguém dizer, poxa vida, fulana foi minha líder dos jovens, foi minha líder. E você deixa a tua história. Porque vocês são chamados para esse tempo. Postura, capítulo 2. Postura da mulher líder cristã. Isso aqui, se eu fosse pegar tudo bem certinho, nós iríamos demorar muito, mas eu vou dar uma lida e uma resumida, que tem muita coisa. Postura da mulher líder cristã. Postura espiritual. A líder cristã precisa manter uma vida espiritual saudável. Pois ninguém consegue conduzir pessoas sem antes permanecer na presença de Deus. Vida de oração constante. Leitura e prática da palavra. Uma líder tem que conhecer as escrituras. Ela tem que ler a palavra. Ela tem que saber, ela tem que conhecer, porque você só conhece Deus através da palavra. E dependência do Espírito Santo, porque de nós não temos nada, se não é o Espírito Santo nos conduzindo. Postura emocional. E ainda eu escrevi uma observação na minha. Uma líder não pode ser uma mulher vazia, sem conteúdo. Vocês já viram algo vazio? Quando você sai na BR, você vai viajar, aqueles caminhão que passa fazendo aquele maior barulhão, às vezes você até fala, esse está vazio, porque está fazendo muito barulho. Uma líder não pode ser uma mulher vazia, sem conteúdo. Uma líder tem que ser cheia do Espírito Santo. Ela tem que respirar Jesus. Postura emocional. Uma líder madura aprende a controlar suas emoções e agir com sabedoria diante das situações. É fácil? Não. Não é fácil. Você ter equilíbrio. Nós temos aqui a irmã Rosângela, esposa do pastor Ismael, que veio por um acaso, mas Deus tem um propósito, porque ela está aqui. É fácil você controlar suas emoções? Praticar o domínio próprio na hora que alguém te desafia? E agir com sabedoria diante de certas situações? Não é fácil. É desafiador. Mas nós gostamos de desafios, então nós damos conta do recado. Primeiro, equilíbrio emocional em momentos de crise. Segundo, saber ouvir atentamente antes de reagir, irmãs. No nosso negócio, que às vezes a gente não escuta totalmente e já tem uma reação. Uma líder tem que saber controlar essa reação. Não liderar movida por sentimentos feridos ou ressentimentos. Se você não pode, não tem a resposta, alguém te afrontou, um liderado ou qualquer outra pessoa, não diz que você é covarde. Você é uma frouxa, você é uma covarde. Não, você é sábia. Porque a Bíblia diz que a palavra branda acalma o furor. Quando o clima esquenta, você se cala e se afasta. Quando chega o momento certo, aí, se for para você falar, você vai falar sozinho, em particular. Mas nunca responda diante de uma agressividade de alguém. Uma líder tem que ter controle emocional. E se não consegue sozinha, nós temos o nosso Espírito Santo, que é o nosso professor, que nos ensina. Vontade de responder, nós temos. Vontade de pegar no pescoço, nós temos. Nós temos, Mas, nessa minha caminhada de liderança, eu comecei aos 16 com o departamento infantil, fiquei 13 anos com o departamento infantil, penso com 16 anos. Com 27 eu assumi círculo de oração. E me tornei, eu falo que eu sou uma apacentadora de mulheres. Vocês são as apacentadoras de criança, de jovem. Apacentar é cuidar. E de 27 anos para cá, vocês imaginam com quantas pessoas eu já lidei? Com quantas pessoas difíceis eu já lidei? Tudo que eu vou falar para vocês aqui é porque eu já passei por isso. E ainda passo.
Mas o Senhor vai nos ensinando. Eu já briguei muito no começo da minha liderança, que eu era jovem, por coisas. Eu brigava por causa que eu não concordava com o superintendente da escola dominical cobrasse a revista dos professores. Eu brigava. E eles, aliás, acabavam ganhando, porque eu também era professora francesa. Porque eu falava, um líder infantil, ele já tira do bolso dele um material para fazer alguma coisa, ainda ele tem que pagar a própria revista da escola. Eu brigava muito, hoje em dia eu não faço mais isso. A gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. Então, eu já briguei muito no começo. Hoje o Senhor me deu esse equilíbrio emocional. Parece que tem horas que eu nem estou vendo as coisas, que eu nem me importo, mas eu espero o momento certo. Então, não liderar movida por sentimentos feridos ou ressentimentos. Se você estiver triste com alguma coisa, se cale. Dá um passo para trás. Ora. No outro dia você resolve. Tinha um pastor que ensinou isso para mim. Nunca haja na hora ali. Espere passar. Aí já acalmou a situação, já passou aquela ira, que nós tiramos às vezes com as pessoas também. Mas nós ficamos quietos. Enche a boca d'água. Fica quietinho. Só ora. E o próprio Espírito Santo, às vezes, até incomoda aquela pessoa. E aquela pessoa já aconteceu muito na minha vida. E ela vem dizer, ó, puxa vida, aquele dia. Em Provérbios 16:32 diz, vale mais ter paciência do que ser valente. Eu peguei a linguagem de hoje. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Olha que forte isso. Postura ética e moral. A mulher líder deve ser exemplo dentro e fora da igreja. Não é só dentro da igreja. Fora da igreja também. Não se esqueça que nós estamos representando Jesus por onde nós passamos. Demonstrando total coerência entre aquilo que fala e aquilo que vive. Fora e dentro da igreja. Discrição, respeito e sabedoria nos relacionamentos. Coerência inegociável entre o discurso e a prática, porque falar até papagaio fala. Mas eu quero ver na prática, se eu dou exemplo, se eu tenho uma moral para chamar a atenção de alguém, de alguma coisa, se eu não faço aquilo. Será que eu tenho essa moral? E alguém olha para você e diz, mas você faz assim, os filhos às vezes fazem isso com a gente, né? Às vezes eles cobram da gente algumas coisas. Então nós temos que ter bom testemunho contínuo diante das pessoas e da sociedade. Não vou nem ficar lendo aqui, porque nós temos muita coisa. Capítulo 3. Vencendo os medos e as inseguranças. Será que vocês têm medo aqui? Todos nós temos medo na liderança. Olha, eu fico vendo Elias. Elias andou 300 km de medo de uma mulher. O medo paralisa a gente. O medo faz nós ter algumas atitudes, às vezes, que depois até nós pensamos, meu Deus, porque isso nem era tanto. Então, vencendo os medos e as inseguranças. Nós temos uma dinâmica que a irmã Liz fez um dia também para nós, que é muito interessante sobre vencer o medo. Nós vamos ter outros encontros, irmãos, e a próxima dinâmica vai ser a que ela fez para nós, que nós tivemos com a nossa diretoria do COAS. Muitas mulheres enfrentam inseguranças profundas ao assumirem posições de liderança. Mas Deus fortalece aquelas que depositam a confiança nele. Os temores mais frequentes incluem o quê? Medo de errar ou de tomar decisões erradas, medo de não ser aceita pelo grupo ou pelos liderados, medo de sofrer críticas e julgamentos. Bem-vindo ao clube, isso é normal. Isso você vai passar mesmo, certo? Então, é normal. Medo de não dar conta da carga da responsabilidade. E até anotei aqui na minha apostila, já para mim não esquecer. Eu vou dar uma dica para vocês. Líder é a primeira que chega, a última que vai embora e que tem o antes, o durante e o depois. Eu chego antes para fazer, eu tenho o durante ali que eu estou envolvida naquilo ali que eu estou fazendo, e aí tem o depois. Quando faz um evento, ninguém quer ficar para o depois. O líder, ele chega antes, vai embora por último. Não tem que ter pressa, já avisa marido, filho, porque a líder, ela é a primeira que chega e a última que vai embora.
É assim com vocês também? É lógico. Nós somos exemplos. Vai lembrando que nós somos exemplos. Vocês pensam que os liderados não ficam olhando para nós? Eles ficam nos observando. E aprendendo conosco. As meninas novas, eu ficava observando as irmãs mais velhas quando eu era jovem. Tinha uma irmã lá na sede, que agora está bem idosa. Eu ia lá, quando eu era adolescente, eu ficava vendo ela no grupo de louvor, eu pensava, nossa, um dia eu quero cantar num grupo de louvor desse. Como será que faz para cantar num grupo? E eu era adolescente. E hoje Deus não me colocou lá? E eu ficava admirando ela. Tem outros exemplos que agora não dá tempo de eu contar para vocês. Capítulo 4. Desafios de liderar várias áreas em uma só igreja. Unidade acima das diferenças, meninas. Cada departamento possui particularidades e públicos distintos. Mas em todos os ministérios precisam caminhar juntos em perfeita unidade e amor cristão. E tudo isso surgiu no meu coração de ver tantas guerras no meio das próprias mulheres dentro da mesma igreja. Dentro da mesma igreja, mulheres brigando. No círculo de oração, eu fico ouvindo quando a gente vem de lá da consagração, ou que conversa com as mulheradas ali, as dirigentes do círculo de oração se pegam. Eu já fui para a sala ver, quando eu era nova, não era nem líder de círculo de oração, dirigentes de oração se pegando no cabelo, no tapa. As próprias líderes brigando dentro das igrejas, irmãs. Nós trabalhamos para o mesmo patrão, é o mesmo reino. Nós não estamos ali para disputar o departamento A, o B, o C, não, nós temos que todas, uma ajudar a outra. Quer falar? Eu acho que, assim, a gente tem uma experiência, claro, a minha experiência como novinha, talvez eu seja a mais nova daqui, não tenho cargo de liderança, mas só Deus sabe o futuro. Mas isso é a realidade da gente no mundo, assim. As mulheres são ensinadas a ser competitivas. E é muita competitividade. Então, a gente, é o normal da gente ser competitiva. E lá no mundo, mas na igreja não deveria ser. Não deveria ser assim. Não deveria. E, olha, em Vila Rio Negro, enquanto eu estiver ali, enquanto vocês agora estiverem ali, nós vamos quebrar essa barreira. Nós vamos quebrar em nome de Jesus, irmãos. Uma dá a mão para a outra. Sabe o soldado, quando ele vai para a batalha, quando eles não ficam um longe do outro. Eles ficam cada um com seu escudo na mão, coladinho no outro. Porque se o inimigo vir atacar, um defende o outro com seu escudo. E na igreja fica competindo. Porque o departamento A faz isso. Não, eu vou fazer, vou mostrar que o meu é melhor. Igual um dia eu ouvi um líder de jovens dizendo, agora esses jovens vai bombar. Que agora eu e o fulano estamos lá, mas nós vamos fazer um congresso que vai abalar, vai ser diferente de todos os outros departamentos. Eu olhei e pensei, ai que bobinho. O reino não é sobre reino. Não é sobre reino. Quer fazer bem feito? Deve fazer bem feito, com excelência. Mas não vai se engrandecer. Mas não vai se engrandecer. Dizer, agora eu vou deixar o líder do círculo de oração no chinelo, hein? Nossa, agora eu vou deixar no chinelo. Não, é bobeira. Aí foi um fracasso o congresso deles. Porque já veio com esse espírito de arrogância. Que o Senhor nos livre desse espírito de arrogância. Se eu ver a líder do departamento infantil sofrendo, eu tenho que ir lá, dar a mão, ajudar, dizer, está precisando de alguma coisa. Então, evitar a todo custo comparações entre departamentos, meninas. Porque, meu Deus, o grupo dos jovens, ele bomba. Porque os líderes lá são... Não, mas agora, você viu? Nossa, das crianças, que fraquinho. Não. Nós temos que se levantar e dizer, por que está acontecendo alguma coisa? Está precisando de ajuda? Eu vou te ajudar. Eu me proponho a ajudar. Vocês sabem que eu me propus no meu coração e trago a minha equipe tudo junto. Até, às vezes, elas nem sabem as coitadas do empadão, mas eu fiz um propósito com Deus, uma vez por mês, fazer um empadão para ajudar o departamento. Quando ninguém quer, eu faço por seguração, que nós gostamos de gastar bastante também. Mas eu me propus, irmãs, ajudar o departamento. É só falar que nós agendamos ali e fazemos o departamento. Isso é unidade. Isso é o Senhor ensinando a unidade. Nós se propor um dia para ficar lá, o líder está trabalhando. Às vezes o líder nem pode ir lá ajudar, mas nós estamos ali
E com isso o Senhor está nos abençoando. E se eu fazer reclamando em vez de bênção, eu ganho maldição. Anotem isso aí, que a pessoa, às vezes, quando ela faz as coisas para o Senhor, ou até mesmo na sua casa, a Bíblia diz que tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer como se fosse para o Senhor. Em vez de bênção, eu ganho maldição. Porque se eu faço com amor, com respeito por aquilo que eu estou fazendo, eu sou abençoado pelo Senhor. O Senhor cuida, o Deus de detalhes. Nós já vimos Ele nessa noite agindo aqui nos detalhes. Respeitar estritamente os limites, funções e o espaço do outro. Poxa, agora esse mês é o departamento tal, então eu vou ajudar o departamento tal. Respeite o momento do outro líder. O Senhor está nos ensinando, irmãos. O Senhor fala comigo também. Eu chorei várias vezes lendo essa apostila. Trabalhar sempre em regime de cooperação mútua. Nunca um puxa para cá. Eu digo sempre para as irmãs de tipo de oração, sempre para a diretoria, eu falo, nós não estamos num cabo de guerra. Um cabo de guerra, um grupo puxa para cá, outro para lá e vence o mais forte. Na igreja não. Nós temos que puxar todas para o mesmo lado. Não é um para cá, outro para lá. Comunicação saudável. Verbalize, se comunique. Não sofra sozinho. Você não é obrigada a fazer tudo sozinha. A forma como a líder se comunica, olha isso, pode gerar paz ou sérios conflitos. Por isso as palavras devem ser pesadas e direcionadas com extrema sabedoria e educação. Ainda marquei educação aqui do ladinho da minha. Antes de você verbalizar uma palavra, pensa se aquilo não vai ferir a tua irmã. Se não vai ofender a tua irmã. Então, se comunique, verbalize. Marga, nós estamos precisando disso. Irmã Priscila, nós estamos precisando disso. Você pode nos ajudar? Verbalize, não sofra sozinha. Não fique carregando um fardo sozinha, você tem gente para te ajudar. Falar com clareza, honestidade e transparência. Evitar e combater fofocas. Ou comentários informais, destrutivos, que destroem uma pessoa. Eu tinha a irmã Zoé, que já descansa no Senhor, a esposa do pastor Barcelo, ela dizia, se você não tem o que falar, enche a boca d'água. Não fala nada. Tem 3 passos que eu ouvi uma vez falar, eu acho que é muito bom para isso que você está falando. Antes de uma atitude tua, de você falar alguma coisa, pare, pensa e repita. Se aquilo ali vai agregar alguma coisa ou não. Se não for, fique quieto, que é melhor. É 3 passos simples, que se a gente levar para a vida da gente, sempre que a gente for ter uma atitude que a gente sabe que talvez possa não, vou parar, deixa eu pensar um pouquinho, vou refletir se isso aqui, se não vai ferir a minha irmã. Às vezes é difícil engolir, né? Mas o Senhor está nos ensinando nessa noite. Porque foi ontem que eu falei na consagração, que eu já venci muitas guerras, né? No silêncio. É difícil dar outra face. É muito difícil, mas é necessário. Quando você fala, quando você se justifica, quando você tira a satisfação, sabe o que você está fazendo? Deus, fica de boa aí, que essa aqui eu dou conta. E não dá. Você gera mais confusão. E quando você se cala, você vai para os pés do Senhor, o próprio Senhor te justifica. Já aconteceu comigo do Senhor incomodar alguém que um dia me falou coisas que não era verdade. E o Senhor incomodou essa pessoa. Mas eu fui para oração. Porque se eu falasse ali, eu ia perder minha razão. Então eu fiquei quietinha. Silêncio. Vão te chamar de covarde. Alguém vai olhar e dizer, mas se eu fosse você, eu revidava. Lembrei de Saul agora. Davi, mata ele, Davi. Ele está ali. É a tua chance. Ele disse, não. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? O próprio Deus justificou Davi. Não podia ter matado Saul ali. Podia? Saul estava ali. Mas ele não fez isso. Então, tem hora que deu um passo para trás, não tem problema. Fique em silêncio. Fale só para o Senhor. Então, evite e combata as fofocas. Quando alguém me falar alguma coisa, mesmo que você saiba do assunto, sabe o que eu faço? Eu digo,
Sério? Meu Deus. Nossa, tá. Pai Senhor, tu já saio. Quando eu chego num lugar que tá uma conversa desnecessária ali, falando, eu saio de mim. Ou se alguém vem contar uma coisa e fala, não é fácil, né? E sai dali. Sabe, mas evitar comentário, que às vezes nem é verdade, às vezes alguém passa algo que não é verdade. Então, vamos fazer isso, irmãos. Igual até na hora que a gente estávamos vendo, isso daí traz muito bem o que eu falei ali. Quando a gente acaba apontando o dedo pro irmão, tudo, porque a gente faz parte do mesmo corpo. Então, se eu estiver machucando você, falando de você, eu tô me ferindo também. Sim. E um corpo igual o pastor, eu lembro de uma ministração da família, uma família dividida, ela não prospera, ela não avança. Não avança, não avança. Reino dividido. A Bíblia fala, né, que o reino dividido não prospera, não adianta. E o Senhor não está num reino dividido. Então, resolve desentendimentos de forma direta, com amor e verdade. Que tem situações que você tem que ficar quieta. Fica quieta naquele momento. Mas se aquilo está te incomodando, você tem que resolver aquela situação. Mas você não pode passar pano quente ali e às vezes você se feriu, às vezes aconteceu alguma coisa. Aí, só que espera passar aquele momento. Aí você chama aquela pessoa. Com voz calma. Se for preciso pedir perdão, pede. Ah, mas não fui eu que fiz, foi ela. Não tem problema. É sobre você, não é sobre o outro. Peça sempre o olhar de Jesus para você ver as pessoas. Principalmente os nossos liderados. Nós temos que ter o olhar de Jesus sempre para eles. Então, resolver desentendimento de forma direta, com amor e verdade. Por isso a importância de nós falarmos a verdade sempre, nós. Porque se alguém disser alguma coisa, mas quem falou? Ah, foi a Liz. Não, então não acredite. Não, porque ela fala demais. Mas quem falou? Ah, foi a irmã fulana. Ah, não, aquela lá, então, se ela falou, nós estávamos falando ontem sobre isso. Se aquela lá falou, então é verdade. Porque nós andamos com a verdade. Então, fale a verdade. Fale a verdade sempre. Que você vai ser honrado através de falar a verdade. Capítulo 5. Comportamento da mulher em cada área. Aí tem o departamento infantil, que pena que as meninas não vieram, porque eu marquei muita coisa aqui. Vou até dar uma lida, porque eu tenho a Neliana, que é do departamento infantil, tem a Vitória, que agora está no departamento infantil. A líder infantil precisa demonstrar amor incondicional, paciência estendida e alta responsabilidade, compreendendo que as crianças necessitam ser fundamentadas espiritualmente desde os primeiros anos. Olha a responsabilidade de uma líder infantil. Não é cultinho, esse eu marquei aqui pra mim também. Não é cultinho. Ah, fica lá no cultinho das crianças. Muitos pais querem se livrar do filho na hora do culto. Ah, deixa lá no cultinho das crianças. Não é cultinho. Vitória, Neliana, é o culto das crianças. Sabe? E eles têm que aprender a cultuar. Ensine a criança, vocês que são líderes do departamento, ensine eles a cultuar. Ensine a eles o valor da adoração. Eles têm que entender o significado do culto. Por que eles estão ali? No shopping, eles vão lá, eles brincam. Tem um momento do lazer. Mas a igreja ensina eles a cultuar, desde pequenininho. Isso cabe aos pais também. Tem mãe de menina aqui, tem mãe de meninos. Ensina o teu filho a cultuar. Saia de casa e diga para ele, filho, hoje nós vamos cultuar. O que é cultuar? Aí você vai ensinar o teu filho. Hoje em dia a gente está enfrentando um problema, assim, entre todas as crianças, né? Que é o celular. Então, quando eu era criança, eu brincava de cultinho. Era uma brincadeira, mas isso eu refletia o que eu via na igreja. Então, eu sei de tudo que eu sou hoje, por ver as irmãs, e em casa eu também brincava. Minha mãe tá aqui, ela sabe, tá de prova. Era cantando o hino no playback, era o cultinho. Eu reunia as minhas amigas pra brincar de cultinho. Era uma brincadeira, obviamente era criança, mas eu aprendi. E hoje em dia é difícil as crianças brincar. E os pais, hoje em dia não é palestra dos pais aqui, né? Então, esse é para outro dia, para uma palestra de pais. Mas na própria casa, as mães, os pais não ensinam o que é adoração mais. Então, às vezes, deixa só para a professora. Mas vocês, quando estiver na sala com as crianças, ensina eles o valor da adoração.
Ensina eles, por favor, vocês estão formando a raiz. Olha o alicerce de uma casa para ela ficar de pé. Quanto que foi essa fundação aqui? Para aguentar toda essa estrutura aqui. Foi profundo. E vocês estão no profundo, gente. Olha a responsabilidade. Ah, vamos lá ensinar um corinho para as crianças. Vira uma cantação. Não, vocês têm que ensinar a palavra, gente. É Bíblia. Porque o que não ensina lá, o mundo está ensinando diferente para os nossos filhos. Então, ensinar eles o valor da adoração. Aqui, ó, isso aqui vai valer para todas nós que temos uma equipe de uma diretoria, tem uma secretária, tem todos que trabalham conosco. Tratar a equipe com respeito. Esse não está de vocês, tá? Tratar a equipe com respeito. Lembre-se que você é o espelho. O espelho, você olha ali, você se vê. E os teus liderados, eles olham em você e você está sendo o espelho deles. Então, trate, por favor, a tua equipe com respeito. Líder, esse aqui é no geral, tem que saber o nome dos teus liderados, tá? Tem que saber o nome de um por um. E conhecer as famílias, esse aqui para o departamento infantil. E depois nós vamos para os outros departamentos. Conhecer a família das crianças. Às vezes tem crianças que estão passando necessidade. Mas o líder só está intertido ali, fazendo outras coisas, fazendo não sei o que ali. Não se resume só nisso. Conheça as suas crianças. Conheça, agora vale para todas as líderes daqui. Conheça com quem você está liderando. Às vezes você nem sabe o nome. Como que é o nome daquela? Nossa, você acredita que eu nem sei o nome? Tem que saber o nome. Você tem que olhar nos olhos da pessoa para conversar com a pessoa. Com as crianças, você tem que olhar e se abaixar na altura da criança para falar com a criança. Nunca chamar ninguém por apelido. Isso aqui eu vou falar mais para frente. Agora, jovens e adolescentes. A líder dessa área precisa ser firme em seus posicionamentos, equilibrada diante das crises geracionais e altamente acessível, sabendo ouvir sem julgar e orientar com sabedoria bíblica. Aí eu anotei, líder tem que ser uma pessoa discreta, uma líder de adolescente e de jovens, de confiança, saber ouvir e guardar segredo, porque um adolescente, um jovem, vai procurar você, vai te contar de alguma coisa. Nem na tua casa você pode contar certos assuntos com um jovem, um adolescente, porque ainda mais adolescente. O adolescente, ele tem muita dificuldade em se abrir. Pode ver que o adolescente, ele pode estar passando as piores coisas na casa dele, mas quando ele chega diante do grupo, ele não demonstra. Porque adolescentes, eles querem mostrar porque eles têm muita dificuldade. Aí eles têm uma líder que se eles contam um segredo, a líder conta para todo mundo, eles perdem a confiança. Então, a líder de um adolescente, porque adolescentes têm muitos conflitos. Às vezes você está preparada para um adolescente te procurar e dizer, sabia que eu estou gostando de alguém do mesmo sexo que o meu? E aí, como você vai agir? Sem julgar, sem jogar para fora esse adolescente. Será que nós estamos preparados para isso? Isso é desafiador. Por isso o líder, como eu disse no início, tem que estar pautado aqui, ó. E tem que ter uma vida de oração. Você ora pelos teus liderados? Você sabe o nome deles na hora da oração que você vai orar por cada um deles? Vou te ensinar, faz um caderninho, ou agora na própria apostila aí no final vai ter um lugar para você escrever. Escreve o nome de todos os adolescentes que você lidera, as meninas de todas as crianças. Todo dia você vai orar por ele. Vai citar o nome de um por um. Você já fez isso alguma vez? Vocês vão ver que vai ser diferente do departamento que vocês estão liderando. Então, guarde segredo. Quando eles te contar um particular, eles já são tão difíceis de se abrir. Guarde segredo. Só ore por eles. Se você não tiver uma palavra no momento certo para dar, busque a orientação do Espírito Santo. Tem situação que às vezes você vai ter que procurar o pastor da igreja, mas nem tudo. Você deve estar procurando o pastor, senão não precisava de líder. Então o pastor resolveria tudo sozinho. Se te colocou aqui, se te colocou na liderança, é porque ele sabia que você ia dar conta. E o que você não conseguir, peça ajuda do Espírito Santo. Não dê apelidos. Não deixe. Às vezes a adolescente, eles gostam muito de dar risada, eles dão risada de tudo. Por isso que a líder tem que ser equilibrada e tem que ter paciência. Porque eles dão risada de tudo. Eu já dei aula para adolescente.
Você tem que, às vezes, tipo, que entrar na deles, assim. Mas quando eles colocar um apelido em alguém, você não pode rir. Você não pode chamar pelo apelido. Sempre chama aquela adolescente, aquela pessoa, ou teus liderados, sempre pelo nome. Nunca por apelido. Não ria deles. E eles amam ser útil, Roberta. Eles amam ser útil. Distribua tarefa para eles. Eles amam pegar um copo d'água. Eles amam fazer isso. Eles se sentem importantes. Eles se sentem valorizados. As meninas, aí fora, essas músicas que tem aí, que é as cachorras, não sei. Não, as nossas meninas não são isso. As nossas meninas são mulheres de Deus. Vocês têm que mostrar para elas o valor que elas têm também no reino. Tem que mostrar para todos. Isso aqui vale para todos nós. Cative eles. Leva uma balinha. Às vezes, faz tempo que eu não levo. Até para as irmãs, às vezes a gente leva um docinho, uma balinha, um negocinho. Vocês vão ficar felizes aqui, ó. Vocês viram? Aqui uma lembrancinha para vocês. A flor, a dinâmica que foi feito. Vocês já não ficaram felizes? Imagina uma aula vocês fazerem isso. Num ensaio, gente. É só um ensaio. Vou lá e vou falar sobre ensaio depois. É só um ensaio. Vou lá. Não. Faz uma dinâmica no ensaio. Pesquisa lá uma dinâmica. Hoje eu vou fazer. Pega um versículo. Vai ser diferente. Leva uma lembrancinha, leva uma balinha. Uma balinha de goma. Às vezes você não tem o dinheiro para dar um inteiro para cada um. Divide ao meio, põe num saquinho, põe duas em cada. Faz ali um versículo bíblico, faz uma dinâmica. Ah, mas eu não tenho nada, eu tenho pipoca. Estoura a pipoca, pesquisa alguma coisa. O que a pipoca traz para o mundo espiritual? Leva um saquinho de pipoca. Criatividade, gente. Isso cativa os nossos liderados. Isso faz com que eles tenham vontade de vir outra vez para o ensaio. Nunca discutam perto dos liderados. Qualquer diferença que acontece às vezes. Regente com dirigente. Nunca discuta perto dos liderados. Porque eles estão de olho ali. Você tem que fazer com que eles se sintam importantes naquele ensaio. Porque se eles não estivessem ali, às vezes eu falo, se vocês não estivessem aqui, não tinha ensaio. Porque quem ficar me olhando aqui? Vocês são importantes. Faça isso para vocês. E mostre para eles que eles são importantes no outro ensaio. Eles vão, poxa vida, eu quero de novo esse ensaio. Nossa, eu me senti tão bem lá. Faça ter presença de Deus no ensaio. Faça ter presença de Deus aonde você lidera. Carrega essa presença. Hoje eu não estou bem. Igual uma menina que era regente há um tempo atrás junto comigo. Ó, irmãs, eu vou cantar aqui e vocês são a favor de ficar quieta e vocês cantam porque eu trabalhei o dia inteiro, estou cheio de problemas. As irmãs ficavam murchas assim. E eu ficava, Senhor, não é assim, Senhor. Deixa o teu problema lá fora da igreja. Guarda no bolso, na bolsa, numa mala, em qualquer lugar. Mas você, postura de líder. Nunca desanimado. Ah, irmãos, vamos cantando. Não, a líder, ela é diferente. Mas eu estou sofrendo, eu estou angustiada, guarda lá fora. Se quiser pegar, você pega. Mas quando você sair do ensaio, já até esqueceu, você nem leva embora mais. Quando você faz com amor e com dedicação do Senhor. Então cative eles, ensine eles a ter intimidade com Deus. Ensine eles, assim como eu falei das crianças, ensinar as crianças a cultuar, ensinar o valor da adoração para as crianças, ensine para os adolescentes, para os jovens, a intimidade com Deus. Faça eles fazer propósito de oração. Explique o que é o propósito, para que serve o propósito, o que é propósito. Tem gente que não sabe, tem gente mais velha, a diferença da consagração e do jejum. Pesquisem, para você ensinar também. Aí eu coloquei aqui a melhor idade ou a percussão, que nós ainda não temos o grupo da melhor idade na nossa igreja, mas eu fiquei, assim, admirada, porque eu sou bem observadora, né? Vocês já viram, né? Que eu sou igual um ventilador. Aí no culto agora que teve, domingo, eu vi o irmão Carneiro, foi dar uma palavra lá, acho que da oferta. Ele queria falar muito, porque eu nunca tinha ouvido o irmão Carneiro falar. Faz 2 anos que trabalhei, eu particularmente nunca tinha ouvido. Aí eu vi os irmãos querendo falar, eu pensei, olha aí, ó, melhor idade. Porque ninguém quer escutar a melhor idade. Os jovens de hoje não têm paciência de ouvir um idoso.
O líder deve focar muito assunto. Olha aqui, ó. Os líderes, aí eu coloquei aqui no geral os líderes, tanto da percussão, que pode aumentar esse grupo da percussão, irmã Naida. Sabe? Pode aumentar. O líder deve focar e honrar, acolher e valorizar aqueles que possuem uma bagagem preciosa de experiência. A história é construída ao longo de uma vida inteira de fé. E às vezes nós não paramos para ouvir os idosos, porque nós não temos mais tempo, nós não temos paciência, porque o idoso ele conta 10 vezes a mesma coisa. E eu já estou nesse caminho, porque eu falo, eu vou te falar, mas acho que eu já te falei, mas eu vou te contar de novo. Porque a gente esquece. Você conta 10 vezes a mesma coisa, a pessoa certa pensa. E eu pensava isso quando eu era mais nova. Ai, Jesus, já contou isso. Que nós não temos paciência de ouvir um idoso. Ensine os teus liderados, principalmente criança, os adolescentes e até nós, meninas mais novas. Lá no Senac, quando nós íamos de caravana, a Liz se lembra, agora a Liz faz isso. As meninas mais novas ajudam as irmãs idosas a descer do ônibus. Deus dizia, leve uma blusa, leve um negocinho para vocês pôr na cabeça, porque eu sempre ia antes. Leve uma blusinha, leve um negocinho. É cuidar dos idosos, irmãs, porque nós estamos indo para lá também. Nós estamos lá. E as mais novas que vão ficar no nosso lugar. E se nós não ensinar as mais novas? O livro de Tito é maravilhoso. Nos ensina aqui que as mais velhas têm que ensinar as mais novas, sim. Não tem que ter medo de perder lugar. Porque tem umas irmãs mais velhas que elas têm medo de perder o lugar para as mais novas. Gente, é honra ter vocês mais novas aqui. Eu amo ensinar as mais novas, porque daqui a pouco eu saio. E é vocês que vão ficar aqui. Então, ensine e escute os idosos. Olha, imagina nós fazer um culto da melhor idade. E os jovens, os adolescentes estão lá para cantar e valorizar os idosos, porque eles têm muita história para contar. Eles têm muitas experiências. E deixa eles contar 10 vezes. Porque, igual eu falei de Débora já era idosa. Podia ter ficado buscando, que é o que faz. Eles especiais quando a gente para dar atenção para eles. Meu Deus, a irmã Parecidinha que tocou o pandeiro. Pensa a atenção que eu dava, a Bruna está aqui. As minhas veinhas lá, aqui no Vila Rio Negro quase não tem muito veinha. Mas lá tinha muitas veinhas que eu cuidava delas. Então ensina eles a cuidar dos idosos. Ensina eles a ajudar. Dar a mão quando vai descer uma escada. Carregar uma sacola. Isso faz bem, gente. Porque nós vamos ficar mais velha também. Então tenha paciência com os idosos. Um dia eu vi uma situação que a idosa ficou falando, tudo bem que ela falava um pouco demais, assim, algumas coisas desnecessárias, mas ela foi falar com uma jovem, a jovem deixou ela falando, virou as costas e ela ficou olhando. Eu achei isso muita falta de respeito. Então já vamos ensinar os nossos filhos também. Grupo de mulheres. Não tenho tempo de ficar falando muito. Ainda bem que eu estou sem celular e eu não sei que horas são. A líder do Ministério de Mulheres deve incentivar a comunhão genuína, o crescimento teológico e prático, que é a leitura da palavra, que nós estávamos num plano aí, demos uma parada por causa de tanta coisa, da leitura da palavra. Se vocês quiserem entrar, a Liz tem ali os caderninhos, se não tiver a gente providencia mais. Nós lemos primeiro o livro de Esther, agora está no livro de Noemi, para vocês conhecerem as mulheres da Bíblia. Quem sabe você nunca leu a história de Noemi e de Ruth? Quem sabe você nunca leu a história de Noemi e de Ruth? Da sogra? É importantíssimo ler essa história. Então, as líderes de mulheres têm essa obrigação. Têm a obrigação de ensinar as mulheres a orar, buscar a Deus, assim como todos os departamentos. Agindo como uma facilitadora para levantar e capacitar novas lideranças femininas. Isso que eu falei antes, que tem gente que tem medo de perder lugar para as meninas mais novas. Gente, é honra. Ensine mesmo. Nós estamos aqui para ensinar. Se tem dúvida, pergunte para nós. Se tiver com dificuldade, nos procure. Nós estamos aqui para ensinar, para ajudar. Se todo mundo dividisse um pouquinho do que sabe, não viria tanta gente batendo com a cabeça, tantas líderes batendo a cabeça, tantas líderes doentes, liderando doente.
mas que o Senhor venha cobrir nós com o sangue dele nessa noite. Que o Senhor venha nos ensinar. Então, ensine elas, né? Esse é para nós, líderes e mulheres, mas que vocês vão chegar nessa fase também. Vocês vão chegar nessa fase. Então, já guarde isso, guarde essa apostila. Ensine a ter uma vida de propósito. Ensine a ter uma vida de propósito. Por que ela está ali? Qual é o papel dela no reino? Está ali só para enfeitar? Que nem manequim? Que o manequim que você põe lá, ele fica paradinho, só para ali ficar no lugar ali para vestir uma roupa ou ficar ali de enfeite na frente da loja. Não, nós não somos manequim. Nós temos que saber por que o Senhor te chamou. Por que você está nesse departamento? O que você está fazendo lá? Tem um propósito. Como eu disse no início, aproveita esse tempo. Aqui eu já vou falar para as regentes no geral também, que eu marquei aqui na minha apostila. Regentes não está ali para ocupar espaço. A irmã Priscila está aqui, a irmã Eli não veio, a Sheila não veio, mas eu já fiz essa reunião com elas, lá na minha casa também. O papel da regente. Não é estar ali só para ocupar um espaço, não. Você tem um espaço, você tem um papel muito importante também nessa liderança. Demonstre e entenda o que vocês estão cantando. Medite na letra antes de vocês levar um louvor para colocar lá no grupo. Medite na letra. Vê se o Senhor vai falar com você primeiro. Entenda o que vocês estão cantando. Por favor, eu já disse isso, vou dizer de novo. Não chegue desanimada diante do grupo. Ah, vamos passar esse hino aqui. É, igual eu falo para as meninas, que são 3 regentes, pensa. Agora vamos passar, igual eu já vi, vamos passar o hino da fulana. Quando é o hino da fulana, a outra está lá viajando na batata. Nem tu, não, é unidade. Enquanto uma está passando o hino, o que eu falei para elas? Senta no meio das irmãs, que elas amam que faça isso, sabia? Eles amam também. Vai lá, tem 3 regentes, uma está regendo, a outra está lá no meio deles, ouvindo eles cantar, incentivando, trazendo para adoração, ensinando o que é adoração. Expressa o que vocês estão regendo. Sabe? Deus está aqui. Aleluia. Então, certo? Não. Você está dizendo que Deus está ali. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como... Sabe? Expressa o que você está cantando. Isso traz vida para o louvor e traz vida para quem está te ouvindo. Eles vão ficar motivados. Eles vão entender que quando Deus está no lugar, as coisas é diferente. Olha como o papel da regente é muito importante. É muito importante. Nós precisamos das regentes. Porque elas têm um papel, vocês têm um papel muito importante. Nunca chegue mal-humorada. Nunca chegue, por favor. Mal-humorada diante do grupo. Sempre alegre. Mesmo que por dentro você está chorando. Você está assim por dentro que você está esfarelada por dentro. Mas diante do grupo você vai mostrar firmeza e equilíbrio. Aí tem da assistência social, pena que a irmã não veio. Que a mulher que atua na assistência social deve serve com as mãos estendidas de Cristo, necessitando atuar com compaixão absoluta, descrição amor prático. Aqui só vou dar uma lida por cima. Tratar todos os assistidos com a máxima dignidade e respeito. Aqui eu tinha minha experiência para contar, mas vou deixar para outra vez, porque ela não está aqui. Quando eu era criança, que nós precisávamos da cesta básica da igreja, o que acontecia com nós, que era terrível isso. Demonstre compaixão real em expor a fragilidade, a necessidade alheia e organizar ações, triagem. Isso a irmã Neuci já faz lá a caixinha do amor, que é maravilhoso. Até quero dar uma pincelada. Nós, líderes, será que algum dia da assistência social você já se lembrou que alguma mulher precisa de um hidratante? Será que você já lembrou que você pode levar um hidratante no dia da Santa Ceia? Ou você pode montar um kitzinho de higiene e levar para a assistência social? Vocês já pensaram isso? Então pensa a partir de agora. Você já pensou que as meninas precisam, às vezes a família que vai lá tem 2, 3 meninas e precisa de um absorvente? E nós nunca lembramos disso. Um creme dental, faz um kitzinho. Só nós mulheres da liderança. Deixa que as outras coisas os maridos levam. Mas você já se pensou nisso? A partir de hoje, eu tenho certeza que você vai se lembrar quando for Santa Ceia.
Quando você for comprar um hidratante para você, ou um shampoo, tem pessoas que às vezes não tem shampoo. Eu digo isso por experiências de infância, que não tinha um shampoo para lavar o cabelo. Às vezes não tem um creme dental. E nós só se lembramos do arroz e feijão e ainda leva de qualquer jeito. Não, monte um kitzinho. Cada Santa Ceia, leve lá alguma coisinha. E deixe Deus usar você. Eu tenho certeza que lá na tua casa Deus vai prosperar até para você as coisas. Tenho certeza, depois vocês vão me contar isso, tá? Equipe da mídia, também não veio ninguém da mídia. Queria falar muito aqui sobre a mídia, né? Até sobre as vestes das meninas da mídia, mas eu vou falar no geral aqui, vira na página 10. Evitar a exposição exagerada ou desnecessárias, né? Esse é para mídia. Trabalhar nos bastidores e tal. Agora aqui, vou pular essa parte. Como deve se vestir? Aqui vale para todas nós. A mulher cristã tem a liberdade de se vestir de forma bela, alinhada e elegante, mas deve guiar-se sempre pela sabedoria, pela modéstia e pelo bom senso. Evitar roupas excessivas, curtas, degotadas ou transparentes. Priorizar a discrição que honra o ambiente de adoração. Vestir-se de forma adequada e condizente com o papel da liderança espiritual. Uma mulher de Deus tem que saber se vestir. Uma líder, nós somos o quê? Espelho. Então, por favor, eu sempre falo, quando você se vestir para ir para a igreja, ou em qualquer outro ambiente, mas principalmente a igreja, vá na frente do espelho. Quem gosta de sentar e cruzar as pernas, por favor, quem dirige culto, põe uma sainha mais comprida, se for preciso, para sentar no púlpito, porque como ele é mais elevado, depende da saia que você senta, aparece aqui bem no meinho. E nunca cruze as pernas no púlpito. Isso é deselegante, falta de reverência e respeito. E quando cruza a perna, depende da saia que você tá, aparece tudo aqui embaixo da coxa. Então nunca cruze a perna. E sempre procure por uma roupa decente para você sentar no altar. Se é degotada, tem uns negocinhos. Eu uso até uns broches, às vezes, de vez em quando, lá que nem usam mais broche, mas às vezes eu uso para colocar aqui. Mas agora eu comprei uns topzinhos que você coloca aqui, ó. Ele não fica degotado. Se você for usar uma saia mais fina, coloca um shortinho por baixo. Não usa sem um shortinho. Tem gente que usa até anágua e é coisa de velha. Não, é decente, pode usar. Porque quando você tá, a regente tá de costas para a igreja, fica marcando tudo. Tem os shorts também, Tem aquele os shorts da Demilos também, que não marca. que não marca. Isso é cuidado que nós temos que ter, irmãs. E que ninguém ensina isso mais hoje nos nossos dias. Ninguém ensina. E também não adianta estar com uma saia longa, mas com um rachado aqui, que quando você vai subir em algum lugar, aparece tudo. Sabe? Tem umas dicas, por favor, para as meninas mais novas, para as mais velhas também. Um dia eu quase morri no culto, porque estava com a tanguinha e aquilo estava marcando muito, sem um shortinho, nada. E o outro estava com vestidinho, não na nossa, tá? Com vestido estampadinho, mas estava uma carçola toda enrolada. Por favor, se ajeite, ajeite, você é uma mulher bonita. Você é um exemplo, gente. Você é um exemplo. Eu tenho uma dica para dar para você. Se olhar de costas no espelho é uma ótima dica. É uma ótima dica. Faz assim, olha, vê se tá ajeitado. Dá uma ajeitada. Que daí não fica tanto aqui a barriga, quem tem um pouco exageradinho aqui na frente também, fica bonita aqui atrás, ó. Mas sem marcagem. Nós somos mulheres. Mulher tem que andar bonita. Com respeito, com modéstia, saber se vestir. Mas, por favor, tem gente que não, às vezes, lá, as crentes andam de qualquer jeito. Claro que não. Nós temos que andar bem arrumada sim. Se não tem dinheiro, só tem uma roupinha como eu já tive, só um terninho azul.
Eu ia para oração da manhã, ia fazer visita, ia para tarde para círculo de oração, às vezes ainda ia para o culto à noite com um terninho azul. Usava o cabelo, uma perucona aqui no cabelo, que eu tinha um cabelo comprido, mas vivia só com aquela perucona que já estava vindo tudo para trás, assim, de pesado. Mas ninguém nunca viu meu cabelo tudo. Mulher se penteia, mulher se cuida. A mulher de Deus tem que saber se vestir. Não, sim. Até posso essa assunto da liderança, muitas vezes também aquele chegar em alguém para dar essa correção, muitas vezes é meio delicado. É complicado. Mas acontece assim, eu tive esses dias. A irmã estava na cama do café, assim, no momento todo mundo junto, e a saia, por ser um pouquinho curto também, descuidou lá, levantou. Aquele monte de irmão lá, falei, ah, meu Deus, e agora? E todo mundo lá viu, um monte de gente viu, mas ninguém tinha coragem de chegar. Ninguém tem coragem de falar. Aí eu falei, gente, tem que falar com a irmã, mas ninguém sabe chegar. Que a irmã falou, hoje em dia ninguém para ter esse Ninguém tipo de para, reunião para ninguém ensinar, para. né? Aí eu peguei e ensinei ela, falei, gente, quando é assim, você chega, põe a mão aqui na pessoa e fala no ouvido dela, para não Sem constranger ela expor. também. Daí ela foi lá, meu Deus, irmão, ainda bem que você falou. Eu falei, porque depois você ia lá na frente buscar, não sabe Deus o que, era uma bebida e todo mundo ia beber lá. E tava lá, porque eu acho que ela foi no banheiro, não sei o que aconteceu. Não sei. Isso é cuidado, irmão. É, a gente Nós tá, temos que a gente ter. liderando tá esperto. E isso ninguém faz mais hoje em dia. Ah, não é minha parente? É. Ah, eu não sou pastor da igreja? A mulher do pastor que faça isso. Não. Eu tinha uma amiga que dizia, se Deus mostrou para você, é você que tem que fazer e falar. Se você não tem coragem, chame uma outra pessoa, uma irmã mais velha. Pode chamar. Outro dia eu falei uma coisa assim parecida com o Jean, uma coisa que eu comentei com ele falou assim, isso daí nada me conta. Eu falei, a partir do momento que a gente vê, a gente se torna responsável. Se a gente não toma uma atitude, se acontece alguma coisa, a responsabilidade é da gente. Se os outros não viram, porque a gente está sendo conivente com aquilo. Então, tem coisas que a gente vai ser responsável sim, porque a gente está vendo. E para a gente ter essa autoridade de chamar atenção e de conversar com a pessoa, você tem que dar o Eu sempre costumo dizer assim para quem reuniões, eu falo assim, depois que a gente ouviu tudo isso aqui agora, não é a responsabilidade nossa, é maior ainda. Maior ainda. É maior. Não é só eu ir lá e mexer com o braço no culto. É igual eu falo, ser dirigente de coração não é só dirigir culto. Vai muito além disso, gente. Vocês estão vendo a responsabilidade? Para que vocês foram chamados? E se o Senhor chamou vocês para esse tempo, igual eu falei no início, é porque Ele sabia que vocês estavam contra do pecado. Então, bora trabalhar e fazer com excelência para o Senhor. E lembrar sempre que vocês são o exemplo. Por favor. Então, mulher tem que se cuidar mesmo. Tá? Dá uma ajeitada. Tá? Não anda. Dá uma marquitinha, né? Por favor. Dá uma puxa aqui, ajeita aqui. Quem tem umas gordurinhas sobrando, ajeita. Por favor. Tá? Não vai tudo de qualquer jeito. Enrola o cabelo, põe um chinelão, não vou pra igreja. Não, pro shopping você se arruma bem arrumadinha. Não deixa pra se arrumar só no dia de um casamento, numa festa, que daí as mulheres ficam irreconhecíveis na foto. Daí exagera demais. Não, se arrume sempre. O culto, eu sempre digo, é um culto festivo, gente. Todas as vezes que você vai para adoração, é uma festa. Você está indo adorar o Rei dos Reis. Então se arrume. Mas se eu só tenho uma blusa, lave bem ela, passa antitranspirante e vai com ela. Mas vá bem alinhada. Penteia o cabelo. Faz um negócio, passa uma base no rosto. Ajeita aqui, igual eu falei. Ajeita aqui, não é que os cachorros não é. Eu fico vontade de ir atrás e ajeitar. Isso é ensinamento, irmãs. Isso é ensinamento. Então a mulher deve se vestir, evitar roupas excessivamente curtas, tá? Decotes, isso eu já falei. Então, a postura geral da mulher líder na comunicação e mídia deve transmitir de forma clara respeito, sobriedade, humildade, equilíbrio e santidade. Aqui eu peguei da mídia, mas peguei para todas nós também. A secretária da igreja. A atuação da secretária exige uma postura de organização impecável, responsabilidade administrativa e total confiabilidade com os dados sigilosos. Organizar rigorosamente os arquivos e cadastro, pontual nos prazos e compromissos, discrição absoluta sobre assuntos administrativos e pastorais. Esse na Vila Rio Negro
eu já vi que é bem organizado. É que teve lugar que a secretaria às vezes fica fechada porque a secretária não aparece, não dá satisfação e a igreja fica lá, Deus dá lá, todo mundo entra na secretaria, todo mundo mexe nos arquivos. Não. Mas ali eu tenho visto assim que tem, isso aqui não cabe. Eu só coloquei porque isso aqui eu vou dar em outros lugares também nessa palestra. Educação, né, para tratar, eu até marquei aqui, funcionário público, para mim não esquecer o que eu ia falar. Educação, empatia, presteza no atendimento ao público. Você está mexendo com o público, a secretária. Não é, Keila? Tem pessoas que às vezes é mal criado, é mal educado, porque eu sei que tem pessoas que às vezes acham que o secretário tem que dar conta na hora, e não é assim. Só que não é sobre a secretária, é sobre a pessoa que é mal educada. A secretária tem que manter a postura. Eu até marquei igual funcionário público. Quando você vai nos órgãos públicos, eu não entendo por que algum funcionário público trata as pessoas tão mal. Você vai nos órgãos públicos aí, meu Deus, você fica até achando que você é de tão mal que às vezes, não todos, mas às vezes, são maltratados na igreja. Não funciona assim. Porque a secretaria é servir também. Você está servir. servindo. Você vai servir, sabe, irmãs? Então, aqui, alto senso de responsabilidade com documentos e relatórios. E trata as pessoas, isso vale no geral também, como você gosta de ser tratado. Você gosta de ser maltratado? Quando você faz uma pergunta para alguém que alguém te dá uma patada, você gosta daquilo? E por que às vezes nós fazemos isso com as pessoas? Por que às vezes nós damos uma patada em alguém, tratamos mal alguém? Trate as pessoas como você gosta de ser tratado. E tem situações que eu vou ensinar vocês. Você vai ter que pedir os olhos de Jesus para ver algumas pessoas. E vai ter situação que você vai ter que perguntar para o Senhor, Senhor, se fosse o Senhor no meu lugar, como que o Senhor agiria nessa situação? Aí tem aqui para o grupo de louvor e as regentes dos grupos, que eu já dei uma pincelada, que quem ministra louvor não entrega apenas música e técnica no altar, ela ministra antes de tudo através do testemunho da sua vida diária. A postura no louvor, isso vale para as regentes também. Quem é do grupo de louvor que está aqui, manter uma vida espiritual intimamente alinhada com Deus, demonstrar profunda humildade ao subir e descer do altar, compromisso e zelo com os horários de ensaios e ministrações. Lembre que o líder é o primeiro que chega e o último que sai. Respeito e submissão à liderança geral da igreja, foco total em adorar a Deus, rejeitando o desejo de aparecer ou de se destacar. Tá? Às vezes fica muita disputa e não é esse o foco, né? Às vezes, o grupo de louvor, principalmente, eu sempre falo e vou morrer falando isso, ele tem que levar a igreja para a adoração. Ele tem que levar a igreja, trazer a igreja junto para a adoração. Não colocar a igreja em pé para cantar e os irmãos nunca nem viram aquele hino, não passa a letra. Agora está passando, graças a Deus. Não passa a letra, os irmãos ficam tudo boiando. Ou na hora da palavra já tem que ter um plano B, mas isso aqui não é para vocês, então eu vou pular essa parte. Zeladoria da igreja, a mulher que se dedica ao cuidado, limpeza, organização da casa de Deus, exerce um dos papéis mais honrosos e vitais no reino, sabia disso? Tem gente que acha que é humilhação ir para a igreja. Eu amo. Não. Eu amo. É o lugar mais honroso. Você está limpando a casa do Senhor. Você está cuidando daquilo que é do Senhor. Eu fui zeladora da igreja por muitos anos. E as pessoas riem de mim quando eu falo. Até lavando os banheiros, eu ficava orando quem ia sentar no vaso sanitário. Quando eu ia limpar os bancos, que era banco de madeira, eu ficava, Senhor, não sei quem vai sentar nesse lugar, mas quando essa pessoa chegar, que ele sentar aqui, que ele seja renovado, quem sabe ele vai sentar nesse lugar triste. Senhor, sabe, isso é honroso, irmã, você cuidar da casa do Senhor. Isso é honroso, o Senhor honra. Então, nós temos que também ajudar. Se você vê um papel no chão, eu não. Coisa da zeladora, não. Junte o papel, jogue no lixo. Ensine as tuas crianças. Ensine a cuidar. Meus filhos, não que eu sou melhor que ninguém. O Senhor me conhece meu coração e vocês já me conhecem um pouco também, que não tem esse espírito assim, de orgulho no meu coração. Mas eu morava na igreja, meus filhos eram pequenos. Nem quando eu estava limpando a igreja, eu nunca deixei meus filhos ficar brincando e correndo em cima do altar. Nunca deixei ensinar.
o que é o altar do Senhor para as crianças. Ensina. Então isso é honroso, zelar pela limpeza profunda e organização de cada espaço. Pensa, nós chegar lá na igreja, às vezes nós nem se damos conta, mas você senta no banco, tá bem limpinho. Você vai no banheiro, tudo limpinho. Isso tem uma pessoa ali que está zelando por isso. Cuidar com amor e preservação os bens e os ambientes do templo. Cuidar das coisas da casa do Senhor. E aí eu marquei aqui, nós todas devemos ajudar a cuidar. Não é só papel da zeladora. Trabalhar com dedicação, excelente e alegria voluntária. Compreender perfeitamente que servir nos bastidores, Liz, é um ministério de alto valor para o Senhor. Porque tudo que fizerdes, fazei de todo o coração. Até limpar uma igreja, lavar uma louça, fritar um pastel. Mas nunca esqueçam, tem o antes, o durante e o depois. O líder tem que ficar lá. Tirou do lugar, coloca no lugar de novo. Sujou, limpa. Abriu, não tem uns cartazes que as pessoas fazem assim? Abriu, feche. Não deixe tudo de qualquer jeito. Eu não tenho tempo de entrar aqui. Tem pano de prato sujo? Leva, põe na sacolinha, leva e traz limpinho outra vez. Não deixe lá tudo mofando. Que eu tenho pavor de pano de prato podre. Quando eu chegava nos lugares, nas cantinas, eu jogo tudo no lixo. Cuide das coisas do Senhor. Usou lá, deixe limpinho. E o Senhor vai te honrar por isso, pelo zelo que você tem com as coisas do Senhor. Recepção. Não tem ninguém da recepção aqui, então. Tem a irmã Naida, né, da recepção, mas eu queria falar para os líderes, se bem que o esposo da Alice, que é o líder, né, da recepção. A irmã Carol. Tem que ter um olhar de Jesus. A irmã A Carol. irmã Carol, claro. Então eu vou falar. Muita atenção na recepção, Carol. Uma pessoa para estar na recepção, eu sempre falo, o trabalho da recepção, alguém pode não dar valor. Mas você sabia que ele é mais importante do que o que senta lá no público? Porque é na recepção que uma pessoa, ou ela volta para a igreja, ou ela não vem nunca naquele lugar. É a maneira que ela é recebida ali. E outra coisa, você tem que pôr pessoas que têm a vida no altar na recepção. Não é qualquer pessoa. Porque se o inimigo pega uma pessoa ali na recepção, se o recepcionista não estiver bem com Deus, não for uma pessoa cheia do Espírito Santo, pode passar vergonha lá na recepção. Um abraço na recepção faz toda a diferença. Eu conheço pessoas que são da igreja hoje, porque quando chegaram foram bem tratados lá na recepção. Se for falar, eles nem vão se lembrar de quem pregou no dia, mas eles vão se lembrar da recepção que eles tiveram no dia que eles entraram no culto. Então, o trabalho da recepção, se vocês soubessem a importância que tem, só ficar lá na recepção, se você soubesse isso, como é honroso. Tem que ser pessoas cheias do Espírito Santo, tem que ser pessoas que têm o olhar de Jesus, sem julgar quem vai entrar ali. Evite conversas desnecessárias na portaria, conversas paralelas ali, e muitos comentários, e acaba saindo comentários que às vezes não é para sair ali na recepção. Lembre-se que tem alguém do lado ouvindo. Meu irmão uma vez foi na igreja, e tinha muita gente conversando, e o inimigo, ele saiu para se matar. E ele foi para a igreja. Quando ele chegou na igreja, tinha muitas meninas conversando muito no culto. O inimigo falava no ouvido dele, ali perto da porta da recepção. Tá vendo? Sai daqui, ó. Estão pior que você, ó. Vai embora, faz o que você ia fazer. E ele ficou perturbado ali, estava jurado de morte, e ele já queria se matar, e ele estava perturbado. Por isso nós temos que ter muito cuidado, até a nossa postura, quando nós sentamos na igreja. Cuidado, então, quem fica na recepção, comentários desnecessários ali, maldoso na porta. Olhar todos com o olhar de Jesus, porque o olhar de Jesus é maravilhoso, gente. Dependendo da maneira que são recebidos, alguns nunca mais voltam. Às vezes perde uma alma por causa da... Deixa eu ver que elas são. Por causa da maneira que é tratado. Não, já vou acabar. Aí temos aqui evangelismo e missão, caminham juntos. A irmã Rosa, esposa do irmão Roberto, sempre está caminhando junta com Sheila,
nós fomos para o evangelismo, o Roberto foi junto, foi uma bênção. Esse departamento tem que caminhar junto. Não pode o evangelismo puxar para lá e a missão para cá. Tudo envolve almas. E vocês, mulheres que estão aqui, ajudem seus esposos. Comece a ganhar mulheres para Jesus. Vamos fazer mulheres para Jesus? E aí eu vou fazer a pergunta que eu já tinha feito. Qual é o teu papel mesmo no reino? Você já descobriu? Para que você foi chamado? Depois você anota aí. Liderança que multiplica. Uma verdadeira líder guiada pelo Espírito Santo não centraliza as funções, decisões e tarefas em si mesmo. Ela foca no desenvolvimento do grupo. A líder cristã madura não retém o conhecimento ou experiências apenas para si. Ela compartilha vivências, aconselha com doçura, ensina com paciência, investe tempo para ajudar outras irmãs a crescerem de forma integral, espiritual, emocionalmente. A sabedoria na liderança. A sabedoria na liderança. Eu vou ler rapidão agora aqui. A sabedoria na liderança se manifesta em dividir tarefas. Não fique sozinha. Divida as responsabilidades. Eu não fiz isso aqui sozinha. As meninas ajudaram. Se eu fosse me fazer sozinha, eu não ia dar conta. Então divida as tarefas. Não fique sofrendo sozinha. Fortaleça vínculos com a tua equipe, por favor. Evita o esgotamento. Ai, estou tão esgotada. Ai, que eu estou sugada. Não, é porque você está fazendo tudo sozinha. Existem pessoas capazes, é só você chamar que tem gente disponível. A obra do Senhor é linda, ela nunca para. A líder abre espaço para outras pessoas descobrirem e elas podem desenvolver seus dons. Vocês sabem a história de Jétro, que eu não vou falar, né? Que aconselhou Moisés. Prepare sucessoras. Você já está preparando alguém para deixar no teu lugar, caso você saia? Já está preparando alguém? Se um dia você ficar doente, você sabe que se você estiver em casa, aconteceu isso comigo no dia do culto do Coates. Se não tem as irmãs preparadas, a irmã tinha feito a liturgia do culto, que eu nunca tinha pedido para ela, só eu falei, agora a senhora vai fazer. Não sabia eu que eu não ia ter no culto. E se eu não tenho preparado as meninas? Dirigir o culto lá e foi uma bênção. Precisou estar lá? Não. Perdi meu lugar por isso? Não. Mas ninguém perde lugar. Faz falta, mas ninguém perde lugar. Você está preparando alguém para deixar no teu lugar? Você está ensinando lá no teu grupo? Dá alguém para reger 5 minutos lá? Ou dá uma palavra de 3 minutos. Você está preparando alguém para deixar no teu lugar. A liderança legítima e saudável não teme o crescimento alheio e nem se sente ameaçado por novos talentos. De jeito nenhum. Eu tenho que ficar feliz. Mulheres resolvidas e maduras impulsionam outras mulheres, ensinando na prática e preparando-a para assumir o bastão do serviço com integridade. Olha a responsabilidade, gente. Olha a responsabilidade. Eu falei sobre a família? Líder da família? Não. Mas está aqui o líder da família. Aqui, ó. Liderar e lidar com famílias exige profunda maturidade, extremo cuidado com a privacidade alheia e imensa responsabilidade no momento de aconselhar casais e pais. Aí eu notei que líder de família tem que conhecer as famílias da igreja, visitar as famílias da igreja, porque a família não é só a irmã Andresa, a Vanessa, o Valderedo e o irmão Maico. Ele engloba todos os departamentos, sabia? Ele engloba todos os departamentos, o departamento da família. Então, os líderes da família têm uma responsabilidade de conhecer todas as famílias da igreja. Olha que responsabilidade. Saber o nome, ver se aquela família está precisando de ajuda. O que nós podemos fazer para resolver. Eu estava num ambiente, já vou terminar, porque não vai dar tempo de nós terminar, tem muita coisa ainda. E os líderes da família, eu estava até no velório, já era madrugada. E aí, o líder que assumiu a família, tinha ido visitar uma família, a família estava com problemas lá. Numa roda, conversando ali num velório, ele expôs toda a situação daquela família e rindo da situação daquela família. E eu pensei, Senhor, isso é um líder de família.
expondo, falando o nome das pessoas ali. Um líder desse está preparado para liderar? Não. Está doente. Precisa ser curado. O líder de família tem que estar curado. Porque ele vai enfrentar muitos desafios, assim como todas as lideranças. Mas o da família tem que conhecer a casa daquela família. Tem que conhecer a história daquela família. Todo mundo tem a sua história. Até quem é uma pessoa revoltada, aquela pessoa é revoltada porque ela tem uma história. Aquela pessoa, ela machuca os outros porque ela precisa ser curada. Então identifique esses problemas. Eu aprendi que a pessoa que não é curada, ela acaba sangrando em cima dos outros. Sangrando em cima dos outros. E tem muitos líderes que estão machucados e acabam machucando outras pessoas. Mas se depender de nós aqui do Vila Rio Negro, se tiver algum líder doente, Jesus vai curar. Amém. Se você precisa de ajuda, não fique com vergonha. Não fique com vergonha. Procure alguém, converse, ora junto com alguém, faz propósito. Quem sabe você está enfrentando, não tem mais tempo de continuar. Quem sabe você está enfrentando dificuldade na tua liderança, está se sentindo perdida, não sabe que direção tomar, parece que as coisas não fluem. Eu acho que mulheres na igreja não tem que se sentir envergonhadas de procurar ajuda médica. Porque às vezes são psicólogos. Antes, a gente sabe, quando a gente era mais jovem, se falasse em psicólogo, em psiquiatra, ninguém aceitava. Era demônio. Um terapeuta. Hoje em dia tem as pessoas que são treinadas, elas estudam para isso. Então não se sinta envergonhada. Tem dia que você vai se sentir esgotada, normal. Principalmente nós mulheres, a nossa idade ou as mais jovens, todas nós passamos por mudanças nos nossos hormônios. Quando está perto de entrar na menopausa, as mulheres ficam uma pilha. Aí, adolescente, todas as fases nós temos. Nós passamos por todas as fases. E tem momentos que nós passamos por sentimentos de tristeza, sim, principalmente quem está entrando na menopausa. Quem está na mudança de hormônio, às vezes é tanta luta em casa, é tanta dificuldade. Não é fácil você sorrir sempre. É claro que não. Às vezes você está com dificuldade em áreas da tua vida particular como mulher. Às vezes você tem dificuldade lá, você tem vergonha de falar, não tenha vergonha. Procure uma ajuda para que a tua liderança possa fluir também. Porque aqui, pena que eu não tenho tempo. Você tem que cuidar de você para você cuidar dos outros. Porque se você não está bem, como você vai cuidar dos outros? Mas tem que saber com quem procurar. Não é todas as pessoas. Por isso um líder tem que ser discreto e guardar segredo. Porque é terrível. Ou procura um psicólogo, tem muitos. Mas não fique sofrendo sozinho. Não fique sofrendo sozinho. Você não está endemoniada porque você está triste. Porque você quer sumir, você quer largar a tua casa. Pode ser que você está com alguma deficiência na tua saúde. Nas tuas vitaminas. Você já foi ver? Isso dá muitas mudanças nos nossos hormônios. Tem dias que nós não aguentamos olhar no espelho na nossa própria cara, né? Aí tem dias que eu oro por mim. Eu ponho a mão na minha cabeça. Vocês acham que a Margarete é boazinha? Não é. Eu ponho a mão na minha cabeça. Meu 4 anos, vai fazer 5 anos, né? Desde que eu ganhei ela, não tinha ido mais no médico. E eu estava bem mal, achando até que eu estava com uma depressão já. E mal. Fui fazer um check-up, eu estava com a minha vitamina D baixíssima e falta de ferro. Eu achando que eu era depressiva, e faltando só vitamina Falta de D. vitamina. Parece que virou uma chave, eu virei outra pessoa. Tá vendo, irmãs? Então, Mas eu tomar um remédio. às vezes é só uma falta de uma B12. Vai lá para uma injeção B12, pronto, já dá um... Isso faz parte da liderança também. Nós não somos fortes o tempo todo. Tem vezes que tem uns espiritinhos que querem atacar nós também. E eu digo isso porque eu oro por mim. Às vezes eu tenho umas atitudes que é feia. Eu falo, opa, Margarete, por favor, se situa. Sabe aquelas atitudes feias que às vezes a gente tem? Nós temos. Nós erramos também. Nós também erramos na nossa liderança, erramos como mãe, erramos como esposa, erramos. Mas quando nós reconhecemos isso e se jogamos nos pés do Senhor, as coisas ficam mais fáceis.
Pena que eu não tenho mais tempo de terminar, mas vocês vão levar a apostila para casa, certo? Tem muito mais coisas para falar. Deixa sua história. Deixa a tua história na tua liderança. Um líder tem que deixar a sua história. Um líder tem que deixar um legado para os seus liderados. Amém, meninas? Amém. Tem mais coisa que um outro dia nós vamos se reunir de novo, que eu vou falar com as meninas de mulher para mulher. Tem muita coisa que nós podemos falar, ensinar. Tá, irmãs? Tem muito conteúdo, mas o Senhor vai preparando esses momentos. Nós não vamos deixar morrer isso, né, irmã Andresa? Nós vamos se reunir mais vezes. Se for preciso, nós estudamos de novo essa apostila. Vamos juntar mais coisa. Junto as minhas ideias com as ideias de vocês. Deixa Deus usar vocês. Leiam a Bíblia. Leiam as histórias das mulheres da Bíblia. Leiam livros. Entenda por que você está ali. Você não está por uma casa. Só de manequim. Vocês vão lembrar disso sempre. Só de manequim, só para enfeitar ali. Não. Eu não sou manequim. Nós estamos ali para trabalhar para o reino. Então, se você faz, faça com excelência. Se você foi chamado para esse tempo, por favor, faça bem feito. Não faça relaxadamente. Faça com excelência. Você vai fazer uma cantina, faça com amor aquela cantina. Você vai vender algo ali na igreja, faça o teu melhor. Não pense nada que os irmãos vão tirar dinheiro, às vezes, onde eles não têm, para comprar alguma coisa ali na cantina. Então, faça com amor. Faça caprichado. Como você se sente quando você vai num lugar e você compra uma coisa ruim. Uma coisa feita de qualquer jeito. Não. Mulher de Deus tem que fazer as coisas com excelência. Faça pensando se fosse você no lugar daquele irmão que vai... E Deus vai prosperar. Último conselho, porque é muita coisa que nós temos que falar, que eu tenho que falar, mas o último conselho que eu vou dar para vocês. Nunca trabalhe com miséria no teu departamento. Isso eu ensino para todas as meninas que trabalham comigo. Teu departamento é a tua cara. Diz que a igreja é a cara do pastor. E o departamento é a cara do líder. Se o líder trabalha com mesquinharia, vai faltar. Não, vou pôr só um pouquinho, porque vai faltar. Não. Pode fazer com abundância, não desperdiçar. Mas faça com abundância. Sem ficar choramingando, reclamando. Compre as melhores coisas para fazer. Ah, isso aqui, essa marca aqui, era mais barato. Não, compre o melhor. Você gosta de comer bem o melhor? Faça com excelência. Nunca trabalhe com miséria. Ai, porque eu vou dar só 10 pro pregador, porque vai faltar. Não. Se você tem, abençoa. Que quando você abençoa, Deus abençoa o teu departamento. Vira um departamento próspero, que parece que faz coisa e o Senhor vai multiplicando, porque não trabalha com miséria. Então trabalhe sem miséria, sem mesquinharia, com amor, com alegria, que Deus vai te abençoar. Pastor, por favor, ora por nós. Não, passou aí, tá bem. Por isso que algumas coisas estão pra cá. Nossa, mas ela Chegou bem quietinho. Ai, aleluia. Maravilha? Aleluia. Só um adendo, algo que de repente, né, vocês não sabem, questão de psicólogo e terapeuta, tá? Eu já orientei para várias pessoas que precisam, mas a gente está sofrendo de um outro lado também, tá? Porque o terapeuta, a primeira coisa que vai falar para o líder largar é de tudo que se envolve na igreja. Nós estamos vivendo isso também. Então é algo novo agora para nós, né? Que estamos na frente das congregações, a gente conversando com líderes, né? A gente orienta, né? Mas daí a pessoa fala assim, olha, meu trabalho é isso, faço isso em casa e estou trabalhando na igreja. Daí, normalmente do trabalho não vai largar, da casa não vai largar, mas vai largar de fazer as coisas na igreja. Nós temos que Ter um equilíbrio, né? ter um equilíbrio nisso, por isso que tem pessoas, por isso que além do terapeuta, porque
tem os líderes, tem o pastor da igreja, que vai estar auxiliando, né? E óbvio que terapeuta, e a gente vê e a pessoa parece meio maluco que eu vou dizer. Mas até para ir terapeuta a pessoa tem que estar mais ou menos bem, né? Tem que estar bem. Pra poder interpretar. Para saber essa palavra. Porque ele não vai te resolver. Ele não que vai vai te resolver. resolver. Então é apenas um auxílio, né? Ele está auxiliando, não é uma cura. A cura é nós mesmos colocar em prática. E até mesmo daí o que eles falam, a gente tem que, né, fazer uma reciclagem ali. Peraí, aonde que vai me encaixar ali agora, né? O que vai dar certo ali pra mim? Eu tava vendo esses dias atrás uma mensagem de um pastor que ele falava bem assim, talvez vocês tenham visto também alguma coisa sobre ele, que ele falava assim que é bem engraçado que o tempo que nós estamos vivendo, que as pessoas estão cansadas para tudo. Mas elas fazem tudo cansadas. Agora, quando se trata da igreja, ninguém quer fazer nada. Ai, eu não vou no culto hoje porque eu tô cansada. Ai, não vou lá em tal lugar porque eu tô cansada. Ai, não vou fazer isso porque eu tô cansada. Mas elas fazem tudo cansada. Vão pra academia, vão trabalhar, fazem a janta, o almoço, servem a casa cansadas. Mas ao Senhor não. Mas a maioria da canseira, a gente fala, nossa, eu trabalhei o dia inteiro, estou morto. Não é o corpo físico. Temos sim a questão das vitaminas, que é o físico, porque isso é muito verdade. Mas é a mente. A mente, ela cansa nós, fisicamente. Eu falo para você que quando eu trabalhava, e trabalho ainda, mexendo com câmera, mas o Bruno saco deu. Nossa, eu trabalhava que não um maluco, mexendo, força física mesmo, muitos quilos e tal. Eu cansava menos do que resolver as coisas do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te louvar, queremos te agradecer, Pai, por esta noite, queremos te agradecer pela tua presença, queremos te agradecer pela vida da irmã Margarete, Pai, no qual o Senhor colocou no seu coração. Esse projeto, Pai, ao qual ela vai estar trabalhando, Senhor Jesus, e começou aqui, Senhor Jesus, reunida, Pai, com essas mulheres, Pai, com essas líderes, Pai, que tem trabalhado em tua obra, Senhor Jesus, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor, Pai, vai estar cada dia mais levantando, Pai, a cada uma, Pai, na tua presença, Pai, sendo exemplo, Senhor Jesus, Pai, na tua obra, Pai. Que o Senhor vai estar despertando, Senhor Jesus, Pai, os dons, Pai, que o Senhor tem na vida de cada uma, Senhor Jesus, Pai, colocando, Pai, a autoridade dos céus na mão de cada pessoa, Pai, de cada mulher, Senhor Jesus, Pai, se erguendo, Senhor Jesus, Pai, como referência, Senhor Jesus, nesses dias, Pai, e nesses últimos dias da tua igreja, Senhor Jesus, que a gente, Pai, venha estar alegre, que elas venham estar alegres, Pai, fazendo a tua obra, Pai, com ânimo, com desejo, força, vigor, alegria do teu Espírito Santo, Pai, alegria, Pai, que contagia, Senhor Jesus, Pai, aonde a gente for estar, Pai. Abençoa, Pai, nossas vidas, Pai. Abençoa, Pai, cada lar aqui representado, Pai. A qual tuas filhas estão aqui, Pai. Estão, de repente, Pai, os seus filhos, o esposo lá no lar, Pai. Então, abençoa os lares, Senhor Jesus, Pai. Abençoa os lares, nós sabemos, Pai, que o inimigo, Pai, tem colocado setas, Senhor Jesus, Pai, para nos desmotivar, Senhor Jesus. Mas nós sabemos que maior é o Senhor em nossas vidas, maior é o Senhor em nossos ministérios, Senhor Jesus, Pai. Então, toma nas tuas mãos, Pai, a cada lar aqui representada, a cada casa, a cada ministério, Pai, para a glória do teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém?